Você sabe para que serve o Radius? No vídeo de hoje vamos explicar um pouco sobre esse importante protocolo utilizado para autenticação e bilhetagem dos usuários. O Radius é um protocolo que foi criado em 1991 com o objetivo de substituir o TACACS, que também era um protocolo de autenticação de usuários. O Radius é um protocolo que cuida de 3 As, né? A gente fala do AAA, que são 3 coisas muito importantes quando a gente está lidando com a autenticação dos usuários e o acesso deles. O primeiro A é de autenticação. O segundo A é de autorização e o terceiro A é de bilhetagem, que em inglês é account. Qual é a diferença entre autenticação e autorização? Autenticação é você certificar que aquela pessoa é ela mesma. Então, por exemplo, isso pode ser utilizado usuário e senha. Então, se eu vou lá e falo que eu estou usando o usuário Renato com a senha XYZ, a senha dele que eu espero era XYZ, ok, estou falando com o Renato realmente. Então, está autenticado, é uma forma de eu garantir que eu estou falando com a pessoa correta. E o que é autorização? A autorização é certificar que a pessoa tem acesso àquele recurso que ela está pedindo. Então, vamos pensar que o Radius foi um protocolo criado lá em 1991, na época ainda da internet de escada. Então, por exemplo, existiam aqui no Brasil aquela questão do pulso único, que, por exemplo, todos os dias de meia-noite às 6 e no sábado depois de 14 horas, você usava um único pulso para poder fazer as ligações. Então, naquele momento, tinha alguns provedores que criavam um plano que eles chamavam de corujão, né, que o usuário só conseguia usar de noite. Então, por exemplo, imagina que eu chego lá, acessei com o usuário Renato, a senha é XYZ, mas estou tentando acessar às 2 horas da tarde numa segunda-feira. É autêntico aquela tentativa, mas autorizado ele não vai estar, porque não, aquele plano garantia que ele não deveria usar naquele horário. Então, a autorização é certificar que aquela pessoa tem acesso àquele recurso. Outro exemplo, imagina só que, por exemplo, aquele usuário está bloqueado. O usuário está certo, com a senha correta, mas ele não pode acessar a internet naquele momento, porque ele está com uma pendência no nosso departamento financeiro. Então, aquele usuário, ele é autêntico, mas não vai ser autorizado a utilizar a internet naquele momento. Já o último A, né, que é de account em inglês, vamos falar bilhetagem em português, é você fazer todo o rastreamento daquela conexão daquele usuário. Então, eu preciso saber, por exemplo, que hora que ele conectou, com qual endereço IP que ele recebeu, qual usuário, qual usuário que ele utilizou, de qual, por exemplo, MAC address que ele está conectado, em qual concentrador. Então, é fazer todo o rastreamento da conexão daquele usuário para que eu possa depois certificar que aquela pessoa estava usando aquele recurso, quem está usando aquele recurso. Imagine, por exemplo, que algum usuário cometa algum crime na internet. Então, quando a Polícia Federal vier atrás de vocês, ele vai pensar, eu quero saber quem era o usuário que estava utilizando tal endereço. Você vai ter aquela informação, vai ser o Radius que vai te passar toda aquela informação. Quem era o usuário que estava usando aquele endereço naquele momento. Então, isso vai estar dentro da base do Radius. Então, qual é a arquitetura então que a gente vai estar quando a gente estiver falando do Radius? A gente vai ter lá o equipamento que a gente chama de BNG. Então, o BNG vai ser o equipamento que vai fazer a conexão dos assinantes do provedor. E o BNG, por exemplo, vai conectar aquele pessoal na internet. Mas o BNG, ele precisa ter o sistema lá do provedor, né, o ERP. A gente tem várias opções no mercado brasileiro, desde de ERPs mais simples até bastante sofisticados, né? Então, o ERP vai ser o sistema que vai ter lá as informações financeiras daquele usuário, quais são os planos que ele tem, etc. Vai ter tudo aquilo. E o cara que vai fazer essa interface entre o BNG e o ERP é exatamente o Radius. Um outro componente que vai ter aqui, por exemplo, dentro do ERP vai ser o banco de dados, né? O banco de dados onde vão estar todas aquelas informações. Então, vamos pensar então no momento que o usuário tenta fazer a conexão. Quando o usuário, por exemplo, ligou lá, subiu a ONU dele lá na casa dele, vai tentar fazer a conexão para o PPPoE. No momento que ele for tentar fazer a conexão, o BNG vai mandar uma mensagem para o Radius, exatamente com todas aquelas informações. Ele vai ter lá, por exemplo, qual que é o IP do BNG, qual que é o nome do BNG, qual que é o usuário que está tentando, qual que é a senha daquele usuário, vai ter, por exemplo, qual que é a VLAN que ele vai estar usando, qual que é o MAC address, ele vai pegar todas aquelas informações sobre aquela tentativa de conexão e vai mandar para o servidor Radius. O servidor Radius, então, vai consultar o banco de dados lá do sistema de gestão do provedor para ver se aquele usuário vai ser autenticado e se ele está autorizado. Né? Então, essas duas coisas acontecem na mesma transação. A autenticação e a autorização acontecem no mesmo momento. E isso, inclusive, usa uma porta para o Radius, que é a porta 1812, a porta padrão do Radius para isso. Então, a porta 1812 é a porta onde acontece a autorização e a autenticação do usuário. Então, a resposta que o Radius vai dar para o BNG é exatamente a seguinte. Olha, acesso negado,
ou acesso permitido e pode passar alguns parâmetros daquela conexão. Imagina só, por exemplo, que eu tenho aquele assinante, ele tem um plano, ele é um assinante com plano gamer que, por exemplo, dá direito a um IP público. Então ele vai mandar, por exemplo, o BNG, olha, esse cara pode conectar, entregue para ele o endereço daquele pool de IPs público. Imagina, por exemplo, aquele cliente está bloqueado, eu não vou deixar ele conectar. Então a mensagem que o Radius vai mandar para o BNG é de acesso negado, né? Antigamente a gente até mandava, a gente permitia o acesso daquele assinante, mas a gente desviava ele para uma página de bloqueio. Todos os sites que ele tentava acessar davam uma mensagem que ele estava com alguma pendência no financeiro. Hoje em dia, por causa da criptografia na internet, esse tipo de solução não é mais viável, né? Mas no passado a gente chegou a utilizar esse tipo de informação. Outra coisa bem interessante sobre o Radius, como a gente falou, que a origem dele lá na época da internet de escada, e você vê que quando um protocolo ele é bem estruturado, exatamente porque a gente começou ele usando na internet de escada, hoje usamos ele na banda larga, e como eu participei de toda essa evolução da internet, quando a gente pegou os nossos sistemas Radius que a gente tinha desenvolvido e foi converter para banda larga, a gente teve que mudar um único campo, porque o campo lá que era qual era o telefone que estava ligando, né, qual que era a BINA, né, qual que era o número do assinante que estava ligando para o provedor na época da internet de escada, era um campo numérico, né, que era um número de telefone. A gente teve que trocar isso para um MAC address. A única alteração necessária no sistema do provedor na época foi isso, trocar um campo que era apenas numérico para um campo alfanumérico um pouquinho maior, para, em vez de colocar um número de telefone, a gente conseguir colocar o MAC address do assinante. Mas a gente aproveitou toda aquela base, todo o sistema de gestão, de bilhetagem, tudo aquilo foi reaproveitado. Então, continuando, imagina que o usuário conseguiu conectar com sucesso, tinha acesso, ele foi autenticado e foi autorizado a se conectar naquele provedor. Então, o BNG agora vai mandar uma segunda mensagem, que é agora já numa outra porta, que é a porta 1813, que é a porta do account, né? Então, nessa mensagem, a gente vai ter alguns tipos de mensagem de account diferente. A primeira mensagem do account é a mensagem de start. Então, toda vez que uma conexão começa, toda vez que a conexão se inicia, o BNG manda essa mensagem para o servidor Radius. E essa mensagem vai ter, olha, teve aquela primeira transação que o cara foi autorizado, e aí, por exemplo, se aquele cara, por exemplo, ele pode ter um IP dinâmico, então não tem como o BNG, ele nem sabia se o cara ia poder usar o recurso, não faz sentido ele alocar o endereço IP para ele. Mas uma vez que ele foi autorizado a utilizar o recurso, foi alocado toda a estrutura para ele se conectar. E essa mensagem de start vai ter todas as informações. Ele vai ter lá que horário que efetivamente ele começou aquela conexão, qual o endereço IP que ele entregou, qual que é a VLAN e todos aqueles outros dados que foram utilizados ali na hora da autorização. Mas agora ele tem mais algumas outras informações, né? Então essa mensagem é a mensagem de start, toda vez que a conexão se inicia. Quando o cliente se desconecta, aí tanto pode ser que, por exemplo, ele chegou lá numa época que a gente usava a internet de escada, eu desligar meu computador, ou, por exemplo, eu chegar na internet banda larga, eu desativar o discador lá da ONU, por exemplo. Nesse momento, então, que, por exemplo, ele pediu para desconectar, o concentrador perceberia essa conexão, essa solicitação de desconexão e mandaria uma mensagem para o Radius também. Essa é uma mensagem do tipo stop. Essa mensagem ela pode ser criada tanto nesse momento, como, por exemplo, o cliente solicitou a desconexão, quando também pode ser enviada essa mensagem no momento de uma conexão que foi interrompida de uma maneira inesperada. Imagina só, lá na casa do assinante, acabou luz, depois de um certo tempo, o concentrador vai perceber que ele perdeu a comunicação com aquele assinante e vai falar, opa, aquela conexão não existe mais. Ele também vai mandar uma mensagem do tipo stop. Essa mensagem ela é muito parecida, só que ela tem um pouco mais de informações agora, porque além de toda aquela informação que teve lá, qual que é o nome, usuário, concentrador, IP, VLAN, MAC address, etc., agora ele vai ter duas informações muito importantes, que é as informações sobre a conexão. Ele vai ter lá, por exemplo, quantos bytes foram enviados e recebidos. Vai ter lá quantos pacotes enviados e recebidos. Então ele vai ter toda aquela informação agora para poder saber, por exemplo, imagina com um sistema de provedor, eu quero saber, por exemplo, quais são os assinantes que estão utilizando muito a internet, porque às vezes pode ter algum assinante que está, por exemplo, compartilhando a internet com os vizinhos. Isso não é uma prática correta, uma prática ética, né? Então, mas pode acontecer. Então, como que o provedor vai perceber que tem algum assinante compartilhando um acesso? Exatamente porque o uso dele pode ser muito diferente dos demais. Então, essas informações são muito importantes para o provedor começar até a dimensionar. Quanto tempo dura, por exemplo, as conexões? Outro parâmetro que é bem legal é exatamente esse.
imagina só que eu percebo que algum assinante meu, as conexões dele duram sempre muito pouco. Você tem muitas reconexões, provavelmente aquele assinante está com algum problema. Por exemplo, a fibra ótica que está indo para casa dele está com um sinal ruim, está tendo algum problema, ou o cliente tem algum problema de energia lá, caso, por exemplo, o cachorro que foi lá e mordeu lá o cabo de força lá da ONU, e aí a conexão vai ficar oscilando, vai ficar indo toda hora. Então, imagina só, quando a gente passou da internet de escada para a internet banda larga, as conexões que antigamente duravam minutos ou horas, agora as conexões elas tendem a durar bastante tempo. A gente vê casos de conexão que dura 2, 3 meses, né? Então, se eu percebo que, por exemplo, as conexões, em vez de estar durando um mês, ela está durando lá 1 hora, 2 horas, provavelmente tem alguma questão física envolvendo aquele assinante. Um problema de energia, enfim, um problema na conectividade, alguma coisa assim. Porém, essas duas mensagens, uma mensagem quando a conexão começou e uma mensagem quando a conexão terminou, a gente começa a ter um problema. Porque imagina o seguinte cenário agora. Um cliente assinou, um assinante conectou e aquela conexão durou 60 dias. Mas por um acaso, no momento em que essa mensagem stop foi enviada, o servidor rede estava com algum problema, estava passando por manutenção, estava com algum problema e essa mensagem não chegou. Então, não tem como o sistema do provedor saber quanto tempo aquele cara ficou conectado, se aquele cara ainda está conectado, aquela informação foi perdida. Então, era um problema muito grande com a existência somente dessas duas mensagens, uma no início e uma no final. Então, foi criada uma nova versão do Radius que, entre essas duas mensagens, foi criada uma mensagem que a gente chama de update. Essa mensagem do update, ela passa a ser mandada de intervalos menores, né? Então, normalmente, a gente usa a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, o concentrador vai mandar aquela mensagem do account, né? Fala, olha, o Renato continua conectado. Ele está conectado há 60 minutos e já trafegou tantos bytes e já enviou tantos pacotes, recebeu tantos pacotes, etc. Então, você vai começar a ter essa informação de tempos em tempos. Então, se der um problema, por exemplo, deu um problema no Radius, eu não vou perder o histórico todo, vou perder os últimos 10 minutos no máximo, né? Então, ficou um negócio muito mais eficiente. E aí vem um ponto que é muito interessante sobre a questão do Radius, porque ele executa duas funções bem distintas, com desafios bem distintos. Eu que trabalho com isso há muitos anos, tenho um background de programação, e a gente criou um Radius para a gente usar em alguns clientes, em que a gente teve alguns desafios que foram solucionados a partir do momento que a gente teve exatamente esse entendimento. Então a gente tem a primeira parte lá da autenticação e da autorização, né? E a gente tem a parte do account. Então, se a gente pensar, essa transação aqui é uma transação que ela tem que ser muito rápida, porque se o cliente está tentando conectar, eu tenho que dar essa resposta para o concentrador muito rápida. Por exemplo, veio a tentativa de conexão, tentei conectar no concentrador tal, Renato com a senha tal, está tentando conectar. Eu tenho que responder muito rápido, pode ou não pode. E isso dentro do banco de dados é uma tabela que é basicamente leitura. O Radius ele não tem necessidade nenhuma de escrever. Quem escreve nessa tabela é o sistema do provedor. O sistema do provedor vai, o Renato trocou o plano dele que era de 100 MB para 300 MB. O sistema lá do provedor vai escrever isso no banco e o Radius vai somente ler. Então, é um sistema, a parte da autenticação, ele é muito rápida, ele é somente leitura do ponto de vista do servidor Radius. Então, uma questão que é muito importante a respeito da autenticação e da autorização é que ela acontece apenas uma única vez na tentativa de conexão do usuário. Então, uma coisa tem que ser muito rápida e ela acontece uma única vez. Então, muitas vezes o provedor fala, deu problema no Radius, os usuários não vão continuar conectados. Não, aquela autenticação foi só no início. Uma vez que a pessoa está conectada, o usuário vai continuar funcionando, o Radius pode explodir. A questão é que ninguém mais vai ser capaz de entrar, porque para entrar um novo usuário vai ser necessário exatamente que aconteça aquela transação da autenticação e da autorização. Então, quem está conectado continua, novos clientes não vão conseguir conectar. Então, essa é uma questão muito importante quando a gente está falando na primeira parte, que é da autenticação e autorização. Quando a gente vai olhar, então, a questão da parte da bilhetagem, vem um outro desafio que é muito diferente, muito interessante, que é o seguinte, ele é uma parte que ele é somente escrita. Porque do ponto de vista do servidor Radius, ele não precisa ficar consultando as informações que estão lá sobre o usuário. E com essa questão que a gente explicou da mensagem do update, essas escritas começaram a ser muito frequentes. Então, os servidores têm que ser muito mais dimensionados hoje para atender as demandas do account e não mais da autenticação e da autorização. O primeiro ponto que a gente percebeu que a gente precisava escalar esse tipo de sistema foi o seguinte, é que
Lembra que a gente falou que esses serviços rodam em portas diferentes. Esse aqui roda na porta 1812, esse aqui roda na porta 1813. Então, muitas vezes, ainda mais quando o provedor é de menor porte, ele roda tudo isso num único servidor, fazendo todas essas funções, tanto de autenticação quanto a parte do account. Mas quando o provedor começa a crescer, isso não necessariamente precisa estar rodando na mesma máquina. Tanto são portas diferentes, quanto lá na hora que a gente for configurar nos BNGs, a gente pode configurar como IPs distintos para realizar aquelas funções. Então, é muito importante a gente separar isso, dependendo do porte do seu provedor, separar em máquinas diferentes. Então, uma máquina que tem que dar uma resposta muito rápida, de um desafio que é somente leitura, versus uma coisa que não precisa ser uma resposta tão rápida e vai ser um desafio somente escrita. Os desafios para o banco de dados são diferentes, os desafios das aplicações são muito diferentes. Então, quando a gente separa isso em duas máquinas, em dois processos distintos, a gente começa a poder otimizar esse tipo de solução. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um provedor que a gente atende que ela tem mais de 150 mil assinantes no momento. Então, ele começou com a gente quando a gente tinha menos de 5 mil. E aí, lá no início, ele tinha um único servidor fazendo aqueles dois papéis. À medida que ele foi crescendo a operação dele, a gente começou primeiro quebrando essa função em 2 servidores e depois a gente foi exatamente como a gente quebrou em 2 servidores, a gente falou, cara, o que a gente precisa otimizar? O que é o nosso gargalo hoje? É o account. Então a gente pegou o account, duplicou ele. Agora o problema é a autenticação. A gente foi lá e duplicou a autenticação. A gente foi criando vários servidores. Então, normalmente nesse provedor, ele tem lá, por exemplo, ele tem separado em várias regiões. Aí ele tem lá ele tem um servidor desse e 2 desses para cada região que ele atende, né? Para poder ter uma robustez melhor no sistema dele como um todo. Voltando a citar o caso desse provedor, o que a gente fez no primeiro momento foi otimizar muito essa parte aqui, porque a gente precisava garantir que aquela transação fosse muito rápida e ela não fosse impactada por mais nada dentro do provedor. Já essa parte aqui do account, a gente teve um desafio maior e a gente melhorou bastante a performance, mas a gente também já enxerga que quando ele chegar, por exemplo, lá nos 200, 300 mil assinantes, a gente vai ter um outro gargalo. Então a gente já pensou, por exemplo, em utilizar metodologia de desenvolvimento de software mais modernas para resolver esse desafio. Por exemplo, o que a gente vai fazer? Qual que é o nosso plano? Essa mensagem aqui, o concentrador vai mandar a mensagem da bilhetagem, o RAIDS ele não precisa escrever no banco de dados naquele exato momento, ele tem que só falar, recebi a mensagem. Então, essa parte a gente pode reduzir esse tempo da resposta do RAIDS para o concentrador, para o BNG, transformar ela muito mais rápida. E ele vai colocar isso dentro de uma fila. Então a gente analisar, por exemplo, a questão do servidor de account, a gente também já enxerga que no futuro a gente vai ter um gargalo, que é o seguinte problema. Imagina que esse cara tem lá 150 mil assinantes. Então a gente já percebeu que no futuro a gente vai ter um problema de desempenho. Imagina só o seguinte cenário, eu tenho 150 mil assinantes naquele provedor, cada 600 segundos eu vou ter atualização do status, aquela mensagem de update de cada um dos assinantes que estão conectados no momento. Então imagina que a gente tivesse 150 mil assinantes, a cada 600 segundos a gente vai ter em média 250 requisições por segundo. Então imagina que ele passar isso aqui para 300 mil, é 500 requisições por segundo. 500 coisas por segundo num banco de dados, às vezes é um nível de trabalho muito grande, porque a gente está tentando colocar uma coisa muito paralelizada num banco que muitas vezes não foi preparado para esse tipo de demanda. Então, qual foi o próximo passo que a gente está desenvolvendo, já pensando nesse problema que a gente vai enfrentar no futuro, numa escala tão grande como essa? Então, ao invés da gente pegar as mensagens que forem chegando no servidor RAIDS e imediatamente escrevendo no banco de dados, nós vamos colocar um servidor que ele vai colocar isso aqui numa fila. E a gente vai ter um outro... E aí, a vantagem é que antes, a mensagem do RAIDS ele tinha que gravar no banco para depois responder para o concentrador que está ok. Então, a gente tinha essa demora entre chegar a requisição, guardar lá no banco de dados e voltar a responder que está ok. Colocando na fila, eu simplesmente agora acelerei muito esse processo, porque agora eu só coloquei na fila e já falei ok. E agora a gente vai ter alguns processos aqui, olhando para essa fila e colocando. Então, ao invés de eu colocar, às vezes, qual que é a ideia por trás disso daqui? Muitas vezes a gente tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não dá conta de concluir nada. Então, a ideia é se a gente diminuir, fazer menos coisas simultaneamente, às vezes eu conseguir concluir aquelas tarefas de uma maneira muito mais rápida. Então, colocando isso numa fila e dimensionando essa parte aqui dos consumidores daquela fila, a gente vai ter um ganho em performance muito grande. Então, a gente imagina que vai pegar isso daqui e vai conseguir escalar para 500 mil assinantes, alguma coisa muito maior, esse tipo de solução. Então, em resumo, para que serve o RAIDS? O RAIDS serve para poder permitir a conexão dos usuários e ele que vai informar os parâmetros daquela conexão, como, por exemplo, se aquele usuário tem um IP fixo ou não, se aquele usuário, qual que é o plano que ele vai utilizar, ele que vai parametrizar na conexão, uma conexão de 100 MB, de 300 MB, de 1 GB, enfim, ele que vai mandar essa parametrização toda para a conexão.
E ele também vai ser o componente responsável por avisar para o sistema de gestão do provedor, para o ERP, quais usuários estão conectados, há quanto tempo eles estão conectados, quanto que eles estão trafegando, ter toda aquela informação de bilhetagem, que inclusive vai ser muito útil no caso de uma demanda judicial, você conseguir identificar exatamente qual era o usuário que estava conectado naquele momento com aquele endereço. Outro ponto muito importante que a gente falou nesse vídeo é exatamente o seguinte: a autenticação acontece uma única vez, somente no início da transação, né? Somente uma vez. Então, depois que o usuário está conectado, não tem problema o RAIDS não existir mais. Se o RAIDS não existir, eles vão continuar conectados. Tem muita gente que imagina, parou o RAIDS, vai parar as conexões. Não. Parou o RAIDS, só não entra mais ninguém. Quem está conectado já continua. É lógico que com o RAIDS parado, a parte da bilhetagem vai ser impactada, porque eu vou deixar de ter as informações atualizadas sobre aquele assinante. Mas também é o seguinte, se a gente manda um update a cada 10 minutos, imagina que o RAIDS ficou 1 hora fora. Quando o RAIDS voltar, quem eu não sabia que estava conectado, porque, por exemplo, no momento que o servidor RAIDS ficou fora, não recebi a mensagem de start, com a primeira mensagem de update, eu vou saber que eu vou escrever lá no banco e falar, eu não conhecia esse usuário ainda. Então agora eu vou colocar aqui, olha, a conexão dele começou 43 minutos atrás, ele recebeu tal IP. Então, a partir, se eu não tenho o start, eu consigo deduzir as informações da hora que conectou a partir do update. Da mesma forma, como se, por exemplo, a usuário eu não peguei a desconexão dele, não tem problema. Eu não vou ter exatamente quanto que ele trafegou, mas eu vou ter algo muito próximo, que vai estar dentro de uma janela ali de 10 minutos para eu saber as informações sobre aquele assinante. E aí, pessoal, vocês conheciam o funcionamento do RAIDS? Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer as dúvidas para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.